Olá, queridos irmãos. O tema de hoje é a prece. A gente vai falar sobre o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens de 1 a 8. Antes de nós começarmos, a gente vai ter que pensar um pouquinho o que é a prece, né? Se nós estamos a usando corretamente, para como ela funciona. E para irmos nos ambientando a esse pensamento, vou ler uma passagem do nosso querido Chico, que ele diz o seguinte: mesmo que não saibamos exatamente o que pedir ao Pai, se houver amor em nossos corações, receberemos até o que não pedimos. E dando continuidade, vou ler uma passagem do livro Vinha de Luz, de Emmanuel, que se chama Oração e Renovação. Ele nos fala o seguinte: é certo que todo trabalho sincero de adoração espiritual nos levanta a alma, elevando-nos os sentimentos. A súplica, no remorso, traz-nos a bênção das lágrimas consoladoras. A rogativa, na aflição, dai-nos a conhecer a deficiência própria, ajudando-nos a descobrir o valor da humildade. A solicitação na dor revela-nos a fonte sagrada da inesgotável misericórdia. A oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas, sobretudo, afeiçoa o coração ao serviço divino. Não esqueçamos, porém, de que os atos íntimos e profundos da fé são necessários e úteis a nós próprios. Na essência, não é o Senhor quem necessita de nossas manifestações votivas, mas somos nós mesmos que devemos aproveitar a sublime possibilidade da repetição, aprendendo com a sabedoria da vida. Jesus espera por nossa renovação espiritual, acima de tudo. Se erraste, é preciso procurar a porta da retificação. Se ofendeste alguém, corrige-te na devida reconciliação. Se te desviastes da senda reta, volta ao caminho direito. Se te perturbastes, harmoniza-te de novo. Se abrigaste a revolta, recupera a disciplina de ti mesmo. Em qualquer posição de desequilíbrio, lembra-te de que a prece pode trazer sugestões divinas, ampliar-te a visão espiritual e proporcionar-te consolações abundantes. Todavia, para o Senhor, não basta as posições convencionais ou verbalistas. O Mestre confere-nos a dádiva e pede-nos a iniciativa. Nos teus dias de luta, portanto, faze os votos e promessas que forem de teu agrado e proveito, mas não te esqueças da ação e da renovação aproveitáveis na obra divina do mundo e sumamente agradáveis aos olhos do Senhor. Bom, vamos iniciar então, pensando esse estudo, pensando sobre a prece, e a gente vai mergulhar então no que significa a prece. Geralmente quando a gente pensa em prece, o que nos vem à mente é aquela repetição de palavras decoradas que as pessoas fazem. Claro que isso também é a prece, mas na verdade o importante é que nessa prece haja o nosso sentimento, o nosso pensamento voltado ao Pai com sinceridade do coração. A oração e a prece remontam à nossa história, principalmente a história das religiões. Muitas pessoas às vezes só rezam quando estão em algum estabelecimento religioso, mas na verdade essa prece deve fazer parte do nosso dia a dia, e está sempre muito ligada à religião. Até a gente costuma escutar assim falar, que, por exemplo, o católico, ele reza, o protestante ora, o espírita faz uma prece. Mas será que tudo isso não é a mesma coisa? Sim, tudo isso tem o mesmo objetivo, embora possa acontecer de formas diferentes. Então a gente pode falar uma oração, uma prece escrita que a gente decorou, a gente pode falar com as nossas próprias palavras, uma conversa com a espiritualidade. O importante é que a gente esteja focado naquilo que a gente está fazendo de coração e de pensamento. E aí a gente vê no exemplo de Jesus que Jesus estava sempre orando, ele parava vários momentos para fazer a oração, ou seja, entrar em comunhão com a espiritualidade maior, essa troca de energia tão importante que é a prece, e às vezes a gente não tem essa noção. Então vamos entender mais profundamente
qual é o significado real dessa prece? Né? E aí então a gente faz um convite à reflexão. Né? Vamos estudar juntos o significado dessa prece. Sabemos orar corretamente? Estamos dando devido valor à prece? Estamos sendo eficientes, eficazes? Né? Será que conseguimos orar de coração? Né? Ou chega aquela hora da noite e tem que orar? Aí fala aquela oração decorada, né? Ai, nosso que está no céu, ih, esqueci a conta, tem que pagar uma conta amanhã. Né? Será que a gente está conseguindo focar, né? Trazer o que é realmente importante? Né? Vamos ver então isso aqui juntos. Né? Então, tem umas questões que a gente pensa quando a gente fala sobre prece. Né? Uma delas é o seguinte, algumas pessoas pensam assim, para que eu vou pedir a Deus, né, se Deus sabe tudo do que eu necessito? Ele sabe todos os caminhos que eu vou seguir. E outra questão é que algumas outras pessoas falam o seguinte, se meus caminhos já estão traçados, né, se eu recebo aquilo que eu fiz, então não é necessário rezar, nem orar, nem pedir, porque eu já tenho um caminho que acontecerá, um destino. E a gente vai pensar, né, que isso se chama fatalidade. Será que a gente está realmente envolvido nessa fatalidade absoluta? Será que é assim que acontece a nossa vida? E se a gente vai pensando bem, a gente vai perceber que não. Realmente, nós temos algumas dívidas anteriores, tudo que nos acontece, né, é resultado de fatos anteriores. Porém, nós podemos sim mudar a nossa vida de alguma forma. E como é que acontece então? Então essa fatalidade ela não é absoluta, ela é relativa. E relativa a quê? Relativa ao meu grau de desenvolvimento moral, ao meu desenvolvimento da inteligência, a minha capacidade de agir. Isso é que vai ser relativo. Ih, não estou entendendo. Vamos ver como é que funciona isso na prática. Bom, vamos imaginar nossos filhos. Né? Imagina que a gente tem um filho de 5 anos e ele nos pede, deixa eu fazer o trabalho de casa a hora que eu quiser, eu gosto de fazer trabalho de casa à noite, escutando música. E aí, geralmente, o que a gente vai fazer com essa criança? Ele fala, não, né? A gente precisa de um cantinho, a gente precisa de que a televisão esteja desligada, você vai fazer o trabalho, almoçou, chegou da escola, guardou suas coisinhas, você vai fazer o trabalho e você então cerceia essa liberdade de escolha dele, porque ele ainda não tem maturidade para escolher. E conforme ele vai crescendo, você vai dando mais liberdade, né? Ele já tem 11, 12 anos, não, eu gosto mesmo de fazer o trabalho à noite, né? Eu gosto de fazer o trabalho escutando uma música. E você percebendo que ele faz o trabalho de casa, que ele estuda para a prova, e apesar de ter escolhido um horário diferente do que você achava, e ter estudado escutando música, ele conseguiu tirar boa nota, então você dá essa liberdade para ele. E é mais ou menos assim que vai acontecendo conosco. Né? Nós não estamos sujeitos a uma fatalidade absoluta, onde os destinos estão traçados, onde todos os acontecimentos, né, se farão independente de nossas atitudes. Não. A gente pode sim pedir a Deus que nos ajude a mudar alguma coisa. E às vezes é possível. Então, eu tenho a ação, a vontade, né, o meu livre-arbítrio, e aí eu posso fazer escolhas. Então talvez eu possa postergar alguma coisa pelo qual eu tenho que passar. Não, no momento eu ainda não estou se sentindo preparado, vou esperar um pouquinho mais, né? Ou ao contrário, eu posso pedir, não, eu quero pagar de uma vez esse acontecimento, então nessa encarnação eu prefiro passar por determinadas situações. Então a gente pode adiantar ou postergar algumas coisas. Claro que não é uma livre escolha total, porque ainda não temos maturidade para isso. Mas sim, temos uma certa liberdade de acordo com o nosso grau de maturidade e a gente então vai podendo escolher. Então podemos sim pedir algumas coisas. Né? A gente só tem que saber bem o que está pedindo. Né? Tem uma passagem do livro Boa Nova, um conto de Pedro e Jesus, em que Pedro vai questionar Jesus no seguinte: Senhor, tenho procurado de todos os modos manter a comunhão com Deus, mas não tenho alcançado meus objetivos. Ou seja, a prece que ele vinha fazendo parecia que não estava sendo atendida. E Jesus vai falar o seguinte, né, que a prece é sempre atendida. Às vezes não da forma que a gente espera.
mas a prece sempre tem uma resposta. E aí Pedro vai dizer, mas se a prece sempre tem uma resposta, por que a gente observa à nossa volta tantas pessoas sofrendo, passando por dificuldades? Se tudo que a gente pede a Deus, né, Deus vai fazer alguma coisa para nos auxiliar, né? E aí Jesus vai perguntar o seguinte para ele, mas Pedro, o que você tem pedido? E ele vai falar, temos pedidos sobre problemas relativos às questões, né, materiais. Jesus então vai explicar para ele que o que nós recebemos está ligado ao que nós precisamos naquele momento, né? Como é que isso funciona? Ora, vamos pensar o seguinte, né? Vamos dizer, né, a gente sabe daquela passagem que diz que que pai, a criança pedindo a pessoa pedindo uma comida, né, um peixe vai dar uma pedra. Então toda a porta que se bate se abrirá. Então, assim, Deus sempre de alguma forma responde às nossas preces. Às vezes não da forma que a gente espera. Por isso Pedro tinha aquela impressão de que as preces dele não estavam sendo atendidas, porque o foco da prece talvez não fosse aquilo que ele precisasse no momento, né? Então vamos voltar àquele exemplo da criança. Digamos que uma criança está pedindo muito para a gente, né, para não ir à escola, está cansada, quer faltar, né? Ou então um adolescente não quer mais estudar, quer largar a escola. Será que a gente vai atender esse pedido? Não, né? Claro que a gente não vai atender, porque a gente sabe que não é aquilo que ele está precisando. Então eu vou avaliar, bom, se ele quer largar a escola, um adolescente está querendo largar a escola, alguma razão tem. Vou tentar descobrir quais as dificuldades que ele está tendo. Vou auxiliá-lo, vou contratar uma professora particular para dar aula para ele, vou ver se é problema com os amiguinhos, se é uma questão da escola, talvez eu tenha que mudar de escola. Então eu vou fazer alguma coisa, eu vou dar uma resposta àquele pedido dele, não exatamente a resposta que ele pediu. Então isso também acontece com a gente. Às vezes a gente vai pedir uma coisa porque a gente tem uma visão mais fechada da nossa vida, a gente não tem uma visão ampla das coisas que nos acontecem, né? Às vezes aquela dificuldade, aquela dor que a gente está passando, ela tem uma razão de ser, ela é uma prova importante, né? Ela é um resgate de alguma coisa que eu errei e eu preciso enfrentar aquela situação. Então Deus, claro, através dos seus emissários, ele vai nos ajudar, porém ele vai nos ajudar da forma que a gente precisa, vai nos dar força, né? Se for possível minorar aquele sofrimento, ele vai minorar, mas talvez não seja possível, né, tirar totalmente aquela situação. Então a resposta virá sempre em forma de força, de resignação, de paz e, se possível, de ajuda de alguém para minorar, né? Então assim, sempre virá uma resposta. E a prece também, quando a gente se coloca nossas energias em comunhão com a espiritualidade, a gente também ganha em energia e força para seguir adiante. Então toda prece tem uma resposta. Nem sempre a resposta que a gente queria naquele momento, mas toda prece terá uma resposta, né? E aí sim a gente começa a compreender, né, o verdadeiro valor da oração, né? E aí ele dá uma explicação aqui pra gente, ele vai dizer assim, que o homem só vê o presente. Então se a dor e o sofrimento forem responsáveis pela felicidade futura, Deus deixará sofrer, como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores da cirurgia para alcançar a cura. Então sim, nós sofreremos se for necessário, mas nunca faltará ajuda de alguma forma, né? Porque toda súplica é atendida. No livro Nas Fronteiras da Loucura, né, de Divaldo Franco, escrito pelo Manuel Filomeno de Miranda, ele vai contar uma história em que ele acompanha um grupo de socorro, liderado por Bezerra de Menezes, na Terra. Na verdade, o livro começa próximo à época de Carnaval, durante o Carnaval, onde a Terra está com um pensamento muito negativo, atraindo, né, pessoas que ainda não conseguiram um bom desenvolvimento. Então está um pouco conturbado, vários postos de socorro foram abertos e ele recebe uma súplica de uma mãe, né, pedindo ajuda para a filha que tinha enlouquecido, tinha sido internada,
E essa súplica, essa mãe faz diretamente a Bezerra de Menezes, né? E ela é ouvida. E esse grupo em que o Manuel Filomeno de Miranda está acompanhando, de Bezerra de Menezes, vai até a residência, né, conhecer essa senhora e ouvir a súplica dela, né? E quem quiser ler a história é excelente, eles vão poder ajudá-la de alguma forma assim, né? E interessante é que ele diz o seguinte nessa passagem: os seletores de prece facultavam as ligações com os núcleos superiores da vida, ao mesmo tempo intercambiando forças de auxílio aos orantes, enquanto aparelhagens específicas acolhiam pensamentos e forças psíquicas, que se transformavam em agentes energéticos e que irradiavam correntes. Então olha só que coisa interessante, né? Tem os seletores das preces. Então tem alguém trabalhando para que a nossa prece chegue a algum lugar, né? E ele diz que então esses seletores eles vão fazer a ligação da nossa prece com os núcleos superiores da vida. E eles vão intercambiar forças de auxílio aos orantes. Então eles não só estão ali ouvindo a sua prece e ajudando ela a chegar no local certo, como eles já estão lhe dando forças quando você abre esse canal positivo, receptivo, né? Porque quando eu oro e eu mentalizo e eu levo meu pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior, eu abro possibilidade dessa ajuda chegar até mim. Então essa força, essa energia já vai nos ajudando, né, a superar as dificuldades. Então essa vibração, né, que eu abro no momento que eu faço a prece já nos permite essa melhora, essa força, essa resignação que a gente precisa, né? E essa prece então vai chegar ao grupo, né? Eles recebem essa comunicação, né? E é interessante que quanto mais sincera essa prece, quanto mais evoluída nós formos, quanto mais moralmente evoluídos nós estivermos, né, maior a extensão dessa prece, com mais força ela chega, mais adiante ela vai, né? E eles então anotam o endereço, né, da pessoa que está fazendo esse pedido e eles vão visitar essa mãe, né, acompanhar. E eles chegam lá no momento em que ela está fazendo uma oração, né, eles vão perceber a vibração dela orando, né, uma vibração forte, e ela pede humildemente pela filha e ela endereça exatamente, né, ao Bezerra de Menezes, que também teve um filho que passou com problemas de doença mental, né? Então ela evoca essa ajuda, né? E aí eles respondem para ela, claro que ela não escuta, mas eles acalmam ela através das vibrações, né, e falam para ela que ela não escuta as palavras exatamente, mas ela sente a emoção daquela mensagem, né? Ele vai falar: tua oração foi ouvida, né? Confia e espera, agora deita e repousa. O magnânimo pai nunca deixa sem resposta o pedido de um filho obediente. Tranquiliza-te, né? E aí daí em diante, né, eles vão procurar conhecer toda a história, vão visitar essa filha que está internada e vão participar, né, ajudando no que é possível, ou seja, de acordo com o merecimento, de acordo com toda a situação envolvida. Então, nunca uma prece vai ficar sem resposta, né? A prece tem sempre, toda a súplica vai ter a sua resposta. Deus vai nos enviar espíritos para nos ajudarem, eles vão tentar fazer com que a gente se acalme, se aquiete, né, se tranquilize, então sempre vai ter uma resposta. Então, relembrando, então essa mãe fez o pedido foi para o controle de comunicação na espiritualidade, os seletores de prece, né, ouviram a prece e levaram essa prece para o Bezerra de Menezes, para o grupo de socorro, para a equipe de socorro, que foi até a casa dela, conhecer a história melhor e ver no que eles poderiam ajudar, né? Mas de qualquer forma, ainda quando a situação não pode ser mudada, Deus vai nos conceder sempre confiança, coragem, resignação, paz, né, força para a gente superar aquela dificuldade. Então essa troca é muito importante, né? E aí a gente vai perguntar: prece é só para pedir, né? Não,
Claro que não, né? É claro que geralmente quando a gente pensa em prece, a gente lembra, né, de pedir alguma coisa, né? Quando a gente está no momento de dor, geralmente a gente faz a prece no momento de dor, no momento de dificuldade, quando está com medo de alguma coisa, perto da morte, né? Mas a prece não é só para pedir, né? A prece, ela é também para a gente agradecer, para a gente trocar energia com a espiritualidade, como a gente viu ali com os seletores da prece, né? Quando a prece chega até eles já fazem essa troca, né? Já nos auxiliam energeticamente, né? Então é essencial. Mas como orar? Né? Como tornar essa prece eficiente? Na verdade, a gente deve orar sempre que a gente tiver vontade. Pode estar até na condição, né? Às vezes fala, tem que fechar no quarto. Né? Às vezes o momento, a reclusão ali facilita, mas a gente pode orar em qualquer momento do nosso dia, desde a hora que a gente levanta até a hora que a gente vai dormir. Na condução, trabalhando, né? Fazendo uma comida ali, a gente pode focar o nosso pensamento e a nossa emoção e pedir ajuda a Deus, né? O essencial é orar com sinceridade, resignação, né? Porque a prece não vai nos redimir das faltas que a gente tem, mas às vezes ela pode sim mudar a situação que a gente está vivendo, ou o fato em si, ou nos dando força. Claro que a gente tem sempre, como aquela passagem inicial que a gente leu do Emmanuel, né? É importante que a gente sempre procure agir junto com a prece. A prece nos auxilia, nos dá força, resignação, mas a gente não pode esquecer o nosso lado, né? É me ajuda que te ajudarei. A gente precisa fazer a nossa parte, né? Por isso que às vezes tem algumas passagens do Evangelho que citam o seguinte: se você estiver for ali sentar, parar para rezar, e você lembrar que você tem um problema com seu amigo, para tudo e vai lá resolver esse problema. Na verdade, o que isso significa? Significa que eu não posso só pedir, né? Eu não posso só rezar e esperar que tudo vá se resolver. Eu preciso também agir na minha vida. Então eu preciso praticar o bem, a caridade, perdoar os que fizeram alguma coisa comigo de errado, pedir perdão para aquelas pessoas, né, que eu feri, eu magoei, eu causei algum problema, né? Observar as nossas atitudes, porque às vezes a gente acha que está completamente certo e não estamos. Então observar nossas atitudes, ser mais humilde, pensar no bem da coletividade, não só no nosso bem. Todas essas ações vão auxiliar que a espiritualidade nos ajude também, porque quando eu estou vibrando dessa forma, eu permito que a espiritualidade me ajude melhor, né? Quando eu estou ali, né, no bem, né? Por isso que naquela passagem que a gente leu do Chico Xavier, né, ele vai nos dizer, né, mesmo quando não saibamos exatamente o que pedir, se houver amor em nossos corações, receberemos mais do que pedimos, né? Porque nós estaremos vibrando de acordo, né, mais afinado com a espiritualidade maior. E também, né, claro, se a gente semeia coisas boas, a gente vai receber coisas boas, né? E praticando sempre a caridade, que é ela que vai nos ajudar a superar os erros do passado, né, e ressarcir, né, as dívidas que nós temos. Então, orar quando? Ora, em qualquer momento, né? Pode ser em pé, deitado, sentado, né? De forma que a gente consiga verdadeiramente, né, mentalizar a espiritualidade superior e falar sobre o nosso coração, sobre os nossos sentimentos, sermos humildes, sinceros, né, para que a gente consiga, né, receber aquilo que a gente pode receber ou agradecer, né, e trocar energias com as pessoas, né? André Luiz, no livro Missionário da Luz, ele vai falar o seguinte sobre a prece. A prece é vibração e energia, e não simples movimento mecânico dos lábios. A criatura que ora mobiliza as próprias forças e realiza grandes coisas. Este estado psíquico descortina em nós forças ignoradas, realçando nossas origens divinas e nos colocando em contato com as fontes superiores. O indivíduo, então, pode emitir raios de energia de grande poder, que são fortes instrumentos de cura, renovação da alma, iluminação da consciência. Toda a prece elevada é manancial de magnetismo vivificante, a ação provocando a reação que lhe corresponde. Então a gente vai perceber
Né? Por que Jesus orava tanto? Né? Para entrar em comunhão com a espiritualidade superior. Então, além de pedir, né, além de agradecer, que o sentimento de gratidão também nos limpa o coração e nos torna, né, mais suscetíveis a receber ajuda, a gente também deve ver na prece essa comunhão importante com a espiritualidade superior, que nos abre os canais internos. Né? A gente consegue ficar mais consciente, a gente consegue observar melhor as nossas dificuldades, né? A ter mais acesso às nossas informações interiores. Né? Então a gente fica mais lúcido, né? Mais forte, mais resignado. Então a prece é um intercâmbio importante de energia e a gente deve, né, tornar a prece uma rotina na nossa vida. Às vezes, claro que a prece, a oração é uma coisa que a gente conhece desde pequena, a gente já ouviu falar, a gente sabe muito bem como funciona, entre aspas, né? Mas às vezes a gente não consegue fazer, né? É interessante quando a gente está naquele grupo de estudo e vai falar quem vai fazer a prece, ninguém quer, né? Todo mundo abaixa a cabeça, fica naquele cantinho, né? As pessoas parecem ter um pouco de medo da prece. Então a gente tem que tomar essa intimidade com a prece, torná-la uma coisa cotidiana, uma coisa da nossa vida, para nos trazer força, resignação. Nesses momentos difíceis em que a gente está vivendo hoje, é muito importante que a gente esteja sempre em prece, né? Por isso que Jesus nos disse, orai e vigiai, né? Vigiai e orai. É uma coisa contínua. A gente tem que estar observando, e quando a gente sente que as nossas forças estão um pouco caídas, né? Nesse momento em que tem medo, sensação de medo, de morte, de luto, tudo, né, junto nesses momentos difíceis que a gente está vivendo, é muito importante que a gente mantenha a nossa tranquilidade, o nosso equilíbrio, e a prece vai nos ajudar muito. A leitura, boa leitura espírita, né, o estudo, a prática do bem e a prece, sempre nos escorando, nos dando força, né, nos tornando mais lúcidos, fazendo com que a gente consiga ver a vida de uma forma mais ampla, entendendo causas e consequências, né, entendendo que esse momento que a gente vive na Terra, a gente não está aqui por acaso. Se a gente nasceu aqui e está vivenciando isso, a gente foi preparado para isso. A gente sabia que ia passar por esses momentos difíceis. E nós temos aqui, todos nós temos o nosso papel. E a gente não pode agora baixar a guarda. A gente precisa, nesse momento, né, que acreditamos, provar, né, pôr em prática tudo isso que a gente vem estudando. Então o espírita, mais do que nunca, vai ser cobrado sim, porque a gente tem conhecimento. E se a gente está sentindo ali que as nossas forças estão caindo, né, é momento de rezar. É momento de entrar em prece, é momento do evangelho do lar. Então a gente tem que se revigorar com as energias da superioridade espiritual, e que vai nos ajudar a ser mais resignados, mais fortes, mais corajosos e conseguir olhar para tudo que a gente está vivendo de uma forma mais lúcida, coerente com todos os estudos que a gente vem fazendo sobre o espiritismo, a doutrina, como a vida acontece. A gente sabe que a vida aqui na Terra é rápida, embora enquanto a gente está vivendo parece que ela é muito longa, muito demorada, e a gente acaba vivendo muito o momento presente de acordo com o sofrimento, a dor, e a gente não consegue olhar o lado positivo, né? Toda dor e sofrimento vem para nos fortalecer, para nos ensinar lições, para a gente, né, pagar dívidas passadas. Então tudo que acontece tem uma razão de ser. Então vamos aproveitar o momento, né, para sermos um ponto de equilíbrio, para transformar, né, para passar para as pessoas à nossa volta a tranquilidade necessária, para a gente conseguir superar esses momentos, tirando deles o aprendizado necessário e importante, né, para a transição planetária que a gente está vivendo nesse momento, né? Então a prece é uma ferramenta muito importante nesses momentos difíceis. Então a gente pode dizer que a prece vai ser uma projeção do nosso pensamento, e a partir da qual irá estabelecer uma corrente fluídica, cuja intensidade dessa corrente vai depender do teor vibratório de quem ora. Então quanto mais, né, eu procuro viver no bem,
melhorar a mim mesmo, né? Maior alcance, maior a vibração da minha prece. Né? E nessa relação fluídica, o homem atrai para si a ajuda dos espíritos superiores, né? Que vão nos inspirar os bons pensamentos. Por isso é muito importante, né, essa comunhão constante, né, através da prece. Né? Então, qual é a importância da prece? Ela vai, né, nos ajudar a limpar nosso campo. Né? Vamos imaginar, né, que a gente tem aquele um quintalzinho na nossa casa, está ali abandonada, a erva daninha cobriu tudo, tem lixo. Né? Então isso é mais ou menos o nosso campo vibratório, quando a gente se deixa levar pela tristeza, pelo desespero, né? Pela dor, é aquele terreno baldio ali abandonado. E quando a gente se propõe a fazer uma prece verdadeira, a pedir ajuda da espiritualidade superior, a estudar, a tentar sintonizar com pensamentos mais positivos, né, praticar a caridade, é como se aquele terreno fosse sendo limpo, né? Então eu vou jogando fora o lixo, eu vou tirando a erva daninha, as flores vão nascendo de novo e a gente então se sente mais revigorado, mais em paz. Então a prece é muito importante, né? A prece não precisa ser com muitas palavras, pode ser uma prece pequena, né? Ela não precisa ser grande, eu não preciso fazer a prece, né, para que os outros ouçam ou saibam que eu estou rezando, ou uma prece com palavras muito bonitas. Né? O que eu tenho que me preocupar na hora que eu faço esse contato é se eu estou sendo sincero, se eu estou sendo humilde, né? Se eu estou consciente que nem sempre aquilo que eu vou pedir vai acontecer, para depois não dizer, eu rezo, nada muda. Não, não é verdade. Né? A espiritualidade está sim nos auxiliando, talvez não traga a resposta que a gente queria, porque aquela resposta não seria interessante naquele momento que a gente está vivendo. Né? Às vezes a gente não sabe pedir, às vezes a gente pede coisas que a gente não deve ter ainda. Né? Então a gente tem que saber que Deus nunca deixa nossas preces sem serem atendidas, porém elas têm que ser coerentes. E a gente tem que estar ciente que quando a gente pede, né, a gente vai receber pelo menos essa força, que é o que vai fazer com que a gente supere as dificuldades. Então, essa troca energética vai ser muito importante. Embora a situação talvez continue acontecendo, a situação difícil, porque ela é uma lição importante que a gente precisa fazer. Né? Que nem o aluno, frente a uma prova, né, ele vai rezar. Claro que ele vai rezar, mas aí ninguém vai dar a resposta das questões para ele. Né? As questões vão estar ali, ele vai saber as questões de acordo com o que ele se dedicou, de acordo com o que ele estudou. Né? Não adianta não estudar nada, chegar na prova e falar, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, né? E eu vou receber as respostas. Isso não vai acontecer. E o mesmo acontece conosco. Né? A gente precisa fazer a nossa parte. Né? Então, antes de uma prova, é importante se rezar. Então eu vou entrar em comunhão, vou pensar, vou pedir auxílio e eles podem me auxiliar, né, me ajudando a clarificar minha mente, que eu não entre em nervosismo, que não dê branco, né, mas todo o esforço vai vir do meu estudo. Se eu não tiver estudado, de nada vai adiantar. Então não adianta eu também pedir, né, se eu não faço a minha parte. Então a gente tem que entrar sempre em conjunto com essas duas atitudes, a prece, né, e procurar fazer as coisas certas. Aí eu vou perguntar, mas eu estou fazendo tudo errado, aí então não devo rezar? Não, claro que não. Né? Sempre é momento de mudança e a prece vai nos ajudar, lembra, a trocar energia e ficar mais lúcido. Então a prece é sempre importante, ainda que eu tenha errado, eu vou então fazer a prece agradecendo a ajuda que Deus sempre nos dá e vou procurar ressarcir os meus erros. Né? Então orar e vigiar é super importante sempre na nossa vida. Né? A prece, né, ela não vai nos livrar das duras provas pelas quais precisamos passar, mas a prece nos trará força e resignação, tranquilidade. E os bons espíritos tudo farão, né, para que o máximo que a gente possa aprender a gente consiga
né? E que, se puder minimizar as nossas dores, se a gente tiver esse merecimento, se for possível naquele momento, sim, né? Eles farão. Para encerrar então o nosso estudo de hoje, eu vou ler um poema de Maria Dolores, psicografado, escrito Agradeço, Senhor. Agradeço, Senhor, quando me dizes não às súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso talvez fossem espinhos na senda que me deste a percorrer. De outras vezes imploro-te favores, entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra, que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que se me florescessem na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo o que preciso. Não me escute as exigências loucas. Faze-me perceber que alcançarei além do necessário, se cumprir o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não, com teu amor, e sempre que te rogue o que não devia, não me atendas, Senhor. Então, assim, esse versinho, né, interessante, esse poema, que ele traz exatamente o que acontece com a gente, né? A gente faz muitos pedidos, às vezes a gente pede o que não deve, às vezes a gente pede coisas que a gente imagina que vai ser para o nosso bem e não será, né? Então, entreguemos na mão de Deus tudo o que está acontecendo à nossa volta. Façamos a nossa parte, trabalhemos sempre de acordo com tudo que a gente vem estudando, né? Aproveitemos a oportunidade que está pondo à prova a nossa força, a nossa fé, né? E vamos então sermos focos irradiantes de tranquilidade, de esperança, de resignação, sem entrar, né, no desespero, né, das mentes que vibram à nossa volta. E para que a gente possa fazer isso com mais força, vamos orar, né? Mas não pedindo o que não merecemos ou pedindo aquilo que não nos faria bem. Pedindo força, resignação, fé, pedindo que a gente supere essas dificuldades, né? Levantando o nosso humor, o nosso bom humor, o nosso bem-estar interior e através da prece. Então, orar e vigiar sempre. Abrir a nossa comunhão com Deus a todo momento que a gente achar necessário, né? Sempre em mente, né, que essa troca é uma emissão de energia que vai trazer uma resposta energética para a gente, facilitando a nossa vida. Então, que a paz de Jesus permaneça entre nós e que a gente consiga, né, aprender tudo que é importante e principalmente pôr em prática. Que a paz permaneça hoje e sempre entre nós.